Paz, irmão, boa noite. Que bom ver todo mundo aqui, mais uma vez. Alguns estão faltando, né? Mas vão vir aula que vem. Então, abram essa Bíblia em João 4:26. Uau! Isso, João 4, mais versículo 26. Todos? Deixa eu dar uma olhadinha assim, ó, por cima. Todo mundo ok? Fechou, então. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Feche os olhos, por favor, vamos fazer uma oração. Senhor, estamos presentes aqui na tua casa, Senhor, os teus filhos, aqueles que estão assistindo a transmissão, Senhor, que o Espírito Santo continue, Senhor, usando cada um aqui, Senhor, que o Espírito Santo me use, Senhor, para aplicar a palavra que tu passou a mim, Senhor, que seja feita a tua vontade, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, amém. O título dessa mensagem é Jesus e eu, porque eu fiquei pensando, mas que versículo, e eu entendi o sentido ele me falou num sonho, porque foi muito legal, e pensei, mas que não seja só meu ponto de vista. Então eu fiz perguntas a outras pessoas, de outras religiões, ou aquelas pessoas que estão em cima do muro, né, vamos dizer, e no fim das contas eu percebi que a gente tem um pré-conceito sobre quem é Jesus. A gente diz, ele é meu Salvador, ele é aquele que me salvou. Mas será que é só isso? A gente tem essa base, porém, no nosso dia a dia a gente diz, eu consegui o carro, eu consegui o emprego, eu isso, eu aquilo. Mas cadê o Jesus que tu disse que era a base de tudo? Né? Às vezes eu pensei, tá, mas se ele disse que Jesus é a base de tudo, cadê? Sabe por que isso acontece? Porque a gente realmente não conhece Jesus. Eu não conhecia Jesus. Eu dizia que queria ir no Jesus, mas eu não tinha base para isso. Aí eu vou entrar em 3 tópicos que eu vou ir por vez. Primeiro, então, quem é Jesus? Será que ele só é apenas o nosso Salvador, como é citado em Lucas 2:11? Como o Messias, como é citado no próprio versículo? Tenho certeza que vai muito além, né? Pelo que eu vi, tem cerca de 50 versículos que trazem essas diferentes denominações. Em Marcos 1:11 diz, ele é filho amado. Então, veio dos céus uma voz, tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Em 1 Timóteo 6:15, está como Rei dos Reis, a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em Isaías 9:6, está como Príncipe da Paz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Em João 14:6, está como caminho, o versículo que todo mundo conhece, né? Ele respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E dentre outros muitos versículos que traz o que é Jesus, né? Tá, mas eu fico pensando, será que eu fiz uma pergunta difícil? Eu fiz? Então eu vou começar por uma pergunta mais fácil. Me diz, quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você, Michele? Se a gente tem dificuldade de falar de Jesus, quem é Jesus? Então, eu vou fazer uma pergunta de uma pessoa que a gente convive há muitos anos. Eu convivo comigo mesma há 20 anos, né? Então, quem sou eu? Olha, eu sou filha da Neiva, aquela que faz o café muito bom, né? Aleluia!
esposa do André Lenhart, nora da Terezinha, trabalho na Fogel. Às vezes sou um pouco nervosa, uso calça jeans como todo mundo usa, fico receosa quando vou falar da palavra, e assim vai, né? Características e tudo mais. Mas será que a pessoa que eu descrevi é verdadeira? Ela é autêntica? Ou ela foi um pouco moldada pelo mundo? A gente possui dificuldade ao responder essa pergunta, né? Porque às vezes eu paro e penso, será que eu me tornei a Maria que vai com as outras? Eu acho, inclusive, essa história interessante, porque era uma das histórias que eu ouvia muito, na época que a gente era pequenininha, né? Mais pequeno do que eu sou agora. E eu não entendia o conceito, mas aquela ovelha, ela parou de imitar os outros. Porque no fim da história diz que as ovelhas pularam do penhasco e quebraram o pé. Pularam do penhasco e quebraram o pé. E ela percebeu que aquilo era errado. Ela disse, não vou. E foi para tal lugar comer feijoada. Termina a história assim. Uma simples decisão mudou totalmente a história daquela ovelha. Ela parou de fazer o que as outras faziam. Ela começou a ter a sua própria identidade. Às vezes, acontece. Tenho certeza que acontece com todo mundo. O mundo chama. Vamos beber? Bah, hoje é sexta-feira. Vamos encher a cara. E aí, gatinho, quer ficar comigo? Desculpa, eu sou casada. Casada? Não, eu vou fazer você mais feliz do que ele. E assim vai. Porque todo mundo passa por essa situação. Todo mundo tem aquele momento que se torna o seu maior arrependimento. E em Romanos 6:23 é descrito que o salário do pecado é a morte. E se você está no mundo, se você segue o mundo, você está em pecado. Ah, mas se todo mundo faz, eu faço. Desde o dia 1º de janeiro desse ano, eu guardo uma frase que fica aqui no peito. Eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo. Você não faz parte do mundo. Em 1 Pedro 2,11 diz, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Nós pertencemos a Deus. Nós somos os seus embaixadores. Estamos aqui no mundo para cumprir um propósito que Deus deu para cada um, para cada vida. A gente tem um objetivo, a gente não está aqui à toa. Tá, mas eu sou pecador. Sim, você é pecador. Eu nasci em pecado. Você nasceu em pecado. Como era escrito em Eclesiastes 7:11. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Mas no nosso caso, como embaixadores que acabaram nascendo em pecado, não fecha a frase de pau que nasce torto nunca se endireita, ou eu nasci assim, vou morrer assim. Não cabe a nós, não faz sentido. Mesmo que a gente nasça em pecado, é necessário que a gente se posicione e a gente se submeta a gente volte a fazer aquilo que foi mandado a fazer, resumidamente. E indo para o terceiro tópico, né? Se Jesus tem várias denominações e eu sou pecadora, mas necessito me posicionar para me tornar a fazer aquilo que eu fui direcionada, então quem é Jesus na minha vida? Você vai pensar, Salvador. Também. Mas ele é aquele que nos transforma, aquele que mata a nossa sede, que mata a nossa fome, que nos dá identidade, aquele que nos liberta.
Jesus é aquele que nos dá o passe para a gente ficar mais perto de Deus e nos dá a chance de nos tornarmos filhos novamente. Aquele que experimenta a experiência de estar com Jesus, ou já esteve numa situação tão ruim, que quando foi para Jesus, conseguiu entender a paz, conseguiu ter aquela paz que tanto necessitava, essa pessoa não vai querer outra coisa, porque ela provou de Jesus, ela sabe o que é bom. Tá, mas se eu não tive, corre atrás, não insista, insista. Mas ainda não consigo, continue insistindo. Tem aquela famosa frase, insista, persista, não desista. Um dia você conquista, né? Que a maioria conhece, né? E é isso aí isso se encaixa em Jesus. Se tu não teve essa experiência, corre atrás, persista, tu vai ter. E fica o mais sensível possível para que você possa escutá-lo. Eu sou o Messias. Eu vejo por mim, porque não sei se grande parte de vocês conhecem pelo que eu demonstro, né? Não genuinamente. Pode ser que vocês perceberam que às vezes eu sou teimosa, né? Sou uma cabeça dura. E no início eu fiquei teimando, indo contra a palavra. Mas quando eu me entreguei por completo, quando eu comecei a jejuar, quando eu comecei a orar, quando eu comecei a parar de pensar em mim, comecei a intervir pelos outros, eu senti a diferença. Teve a transformação. Eu consegui evitar aquela tentação, porque eu estava sensível, eu consegui ouvir, dizer, fuja, não enfrenta, tu não tem forças, porque eu estava sensível. E é importante que isso aconteça com cada um. Se a gente não estiver sensível, a gente não vai dar certo. Eu vejo por mim, durante a pregação aqui, me veio uma memória na mente. A gente estava, lá onde é que está a irmã Vera, assim, estava eu, o meu marido e o pastor Éder. E começamos a orar e tudo mais, e eu com o olho fechado. E orando, intervindo, e cada um da igreja, tudo certo. De repente eu ouvi a voz do Éder, mas como assim? Ele está do meu lado, como é que ele foi para a cadeira de trás? E eu abri os olhos. E uma posição que comecei assim, terminei assim. Eu fiquei, mas como assim? Por quê? Porque eu estava de olhos fechados. É importante a gente abrir os olhos e focar no que realmente é importante. A gente parar de se comparar aos outros, parar de ser Maria vai com as outras. A gente tem um foco, é Jesus Cristo. A gente precisa abrir os olhos e ver. Então, resumidamente, a gente sabe que Jesus é o nosso Salvador e que vai além dessa denominação. Eu estou um pouco do César, se o César estiver ouvindo, porque agora, quando eu penso numa pregação, quando eu escuto uma palavra, eu já penso numa música. Eu já penso numa música. Então, se ele vai mais do que Salvador, tem uma música muito legal, que é: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, rei dos reis, filhos de Deus, tudo isto, enfim, ele é o Messias, Jeová, o príncipe da paz. Não vou cantar tão bem quanto muitos aqui, né? Então, eu só falei. E, falando aqui, então, Jesus vai muito, muito além do que Salvador. Entendemos que a gente é pecador, que precisa posicionar como embaixadores de Cristo. Tendo Cristo como base, sendo sensível para poder escutá-lo. E agora eu pergunto a vocês. Vou ler novamente o versículo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Tenho certeza que Jesus se revelou de formas diferentes para cada coração que está aqui, para cada pessoa que está assistindo essa transmissão. Mas ele se revelou. E você, que anseia ser transformado, fique de joelhos, se entregue a ele, porque ele quer te transformar.
Pode se colocar de pé. Vamos fazer uma oração. Feche os olhos. Senhor, que todo aquele coração, Senhor, que precisa de Ti, Senhor, que toda perdido, Senhor, e que tomou o caminho de volta a Ti, Senhor, que seja conduzido pelo Espírito Santo, Senhor, que seja tocado pelas Tuas mãos, Senhor. Não somente aqueles que estão aqui presentes, Senhor, mas aqueles que estão assistindo a transmissão, Senhor. Que isso vai além, Senhor. Que isso atinja os 4 cantos do mundo, se for possível, se for da Tua vontade, Senhor. Mas que essa palavra, Senhor, seja tocada no coração de muitas pessoas. Obrigada, Senhor, por essa noite, Senhor. Por eu ter conseguido passar o que o Senhor passou para mim e aos meus irmãos, Senhor. Que seja feita a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.